Bom dia, meu caro Rick Zanato. Seja bem-vindo, Rick. Bom dia. Bom dia, Dirley. Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Cidade. É um prazer enorme estar aqui novamente, trocando uma ideia e conversando com vocês aí sobre a política aqui de Brusque. O Rick Zanata é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo, mas eu já disse aqui, surgiram conversas de bastidores de que havia interferência do governo municipal na candidatura do nosso Rick Zanata, ou seja, uma interferência no sentido que ele desistisse da candidatura em prol do vice-prefeito, que também é pré-candidato. O que há de verdade nessa informação, nessa fofoca política que surgiu aí nos bastidores? É uma fofoca ou é uma informação, meu caro Rick? Dirley, com certeza é uma informação. Essa informação chegou para mim pelo presidente do diretório municipal e pelo também deputado federal Gilson Marques. O executivo aqui de Brusque procurou, né, tanto o presidente do diretório municipal quanto o deputado federal Gilson Marques, para de alguma forma tentar tirar a minha candidatura, não deixar eu ser candidato aqui na cidade de Brusque. Eu até acho que é do jogo político essa movimentação também, Dirley, mas eu entendo que toda essa movimentação tem o porquê, e eu acredito que é porque o Novo, na última eleição para deputado estadual, elegeu um deputado com 12.400 votos, né? E nessa eleição agora de 2026 não vai ser muito diferente, sabe, Dirley? É uma nominata muito parelha e a gente acredita que com de 15 a 18 mil votos a gente vai estar fazendo uma cadeira lá na Assembleia Legislativa. E eu acho que o Partido Novo, né? Daí é uma opinião do Rick Zanata, é uma candidatura muito viável aqui para a cidade de Brusque. Então, pelo fato de ser uma candidatura viável, de ser um nome que praticamente não tem rejeição aqui na cidade, houve essa interferência por esse motivo, entendeu? Mas houve sim, é confirmado. Essa interferência foi diretamente do prefeito ou foi de alguém dentro da executiva do partido? Ô Dirley, a informação que chegou para mim, só que eu também não tenho como confirmar isso, né? Que foi realmente do prefeito aqui de Brusque. A informação que chegou para mim foi um pedido do prefeito realmente para tirar a minha candidatura, não deixar eu ser candidato. Mas como eu te falei, né, a gente recebe isso com tranquilidade também, porque a gente sabe que faz parte do jogo político e também ninguém bate em martelo, em prego que já está pregado, né, Dirley? Se eles estão tentando fazer essa movimentação, é porque realmente a gente está se destacando e a gente realmente tem alguma chance de realmente fazer essa cadeira lá na Assembleia Legislativa. Rick, a pergunta pode ser redundante, mas eu acho importante nesse momento de decisões, essa janela partidária, que no teu caso termina nessa semana, né? A tua pré-candidatura, por exemplo, a tua pré-candidatura, ela é definitiva? A pergunta pode parecer redundante porque tudo está muito em campo de especulação, tem muita gente que joga no ar as situações, mas você considera que a tua candidatura hoje, pré-candidatura para depois da candidatura, ela é irreversível? Ela é irreversível, ela está definida. Eu sou pré-candidato a deputado estadual, só que a gente, né, Rodrigo, a gente tem um pouco de mais calma, assim, né, nessas situações. Quando eu digo irreversível também pro seguinte, já o próprio Partido Novo, o comando, né, porque o Partido Novo, né, desculpe só porque, por exemplo, já é certo que vocês vão trabalhar junto com o Jorginho, né? Sim, o Adriano, seu vice, né? Por isso que eu falo dessa questão. O próprio partido também te chancela e a tua pré-candidatura hoje é irreversível? É irreversível. Eu tive uma reunião com o pessoal da estadual na semana passada lá no encontro estadual, até com a presença do governador Jorginho. Tá definido, foi batido o martelo. Eu realmente sou pré-candidato a deputado estadual. A gente vai fazer uma dobradinha aqui em Brusque com o deputado federal Gilson Marques. Na sexta-feira agora também eu estava lá em Pomerode, tomei um café com o deputado federal Gilson Marques, né? Está definido, não vai ter interferência no partido, não tem nenhuma força aqui em Brusque que vá de alguma forma tentar ter alguma interferência lá em cima. Realmente ela está definida, Rodrigo. O que também levantou toda essa especulação é porque a gente estava tratando esse assunto com um pouco de calma, sabe? Eu acho que quem tem pressa come cru também, né? A gente vai estar fazendo um lançamento da pré-campanha ali para junho, eu acredito, final de junho, né?
mas realmente a minha pré-candidatura ela está definida. Eu estou muito convicto, né, que a gente tem muita possibilidade de estar elegendo um deputado estadual pelo Partido Novo. Como eu falei anteriormente, na última eleição é só pegar os números, o Novo elegeu um deputado estadual com 12.400 votos. E a gente sabe que agora a régua vai subir um pouco, né? Mas a gente tem o pessoal lá que faz as contas, que estuda, né, a questão de várias eleições, e é de 15 a 18 mil votos. E até, Rodrigo, complementando a minha fala, com essa conjuntura agora do Adriano junto com o Jorginho, a gente sabe que às vezes um candidato que performar muito bem, né, e ele for muito técnico em determinada área, o Adriano ele pode também estar chamando esse candidato para estar ocupando uma pasta no governo estadual. Digamos que é provável que isso aconteça, né? É 100% provável que isso vai acontecer. Dependendo do nome, né? Do nome, e as conversas assim de bastidores que tem no partido é que o Adriano vai estar levando 2 nomes para o governo. E daí o primeiro e o segundo suplente vão assumir uma cadeira lá e às vezes se bobear com 10, 9, 12 mil votos, o cara já consegue ficar primeiro suplente e, né, representar a cidade de Brusque na Assembleia Legislativa. Você é representante de uma candidatura regional, digamos assim? Eu vou trabalhar forte, Rodrigo, para te ser bem sincero, a nossa micro-região aqui. Eu quero trabalhar Brusque, Guabiruba, Gaspar, São João Batista e Botuverá. Eu não quero ir muito além disso. Até porque depois, se caso a gente tiver sucesso na eleição, a gente quer trabalhar muito forte essa região. Ô Rick, eu ouvi um rumor aí na semana passada de que Guabiruba pode ter uma candidata do Novo a deputado estadual, que é a Renata, que foi candidata a prefeita na última eleição pelo PL. Ela teria ido pro Novo com essa ideia, inclusive partindo do próprio governador. Não sei se você tem conhecimento disso. Tenho. E como é que você encara nessa situação? Porque, querendo ou não, Guabiruba e Brusque dividem bastante votos, né? Tem a Renata Valdomiro, ela é pré-candidata a deputada estadual, sim, pelo Partido Novo. A gente precisa de no mínimo 13 mulheres para formar a nominata. Eu encaro isso com muita tranquilidade, né? Eu acho que essa nossa região tem muitos eleitores, né? E se a gente não tiver uma nominata forte, uma nominata boa, às vezes por causa de 1.000, 2.000 votos, a gente deixa de eleger um deputado, que foi no caso da última eleição do Dr. Jonas. Sim. A nominata na eleição do Dr. Jonas, se fizesse 1.700 votos a mais, ele estaria eleito deputado estadual. Então a gente encara isso com muita tranquilidade, a gente deseja boa sorte para Renata aí nessa caminhada dela, esperamos que ela performe bem também, porque é essa união de votos que vai fazer a gente eleger deputados lá em cima. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, voltando aí na questão de movimentação de bastidores na tua pré-candidatura. A gente sabe que houve um momento em que você e o prefeito André Vecchi andaram distantes, né? Você com várias críticas ao prefeito, não a figura do André em si, e depois sentiu-se uma reaproximação. Isso abala a relação de vocês, porque você deixa bem claro aqui que o grande responsável por tentar, vamos falar no português claro, que derrubar te passar a perna é o próprio prefeito. Não, sim, mas é aquilo que eu te falei, Valdomiro, abalar não abala, a gente encara isso com muita tranquilidade, até porque faz parte do jogo político, né? Eu sou crítico à administração, eu não gosto de atacar o pessoal das pessoas, né? E se tu pegar os nossos ataques ali na Câmara, os nossos posicionamentos, eles são coerentes, né? Não é para atacar o prefeito para prejudicar a imagem dele, é por convicção, por naquele momento, aquele projeto, na minha opinião, não ser bom, e a gente vai com argumento para a tribuna e a gente faz a nossa fala de defesa. Sabemos que é muito difícil rejeitar um projeto hoje na cidade de Brusque, até porque o prefeito tem a maioria na Câmara, mas a gente não vai deixar de se posicionar quando a gente vê que é algo que, no nosso entendimento, não é legal para a cidade de Brusque. Você e o Felipe adotaram uma postura desde o início, embora vocês sempre evitaram o termo oposição, né? Mas sempre uma postura bastante crítica. E depois dessa aproximação do PL com o Novo, tendo o Novo a indicação do vice ao governo do estado, isso mudou, o que mudou alguma coisa ou... Olha, para mim não mudou nada, Valdomiro. Eu vou continuar sendo o Rick Zanata que eu sempre fui, né? O projeto que descer lá de cima que for bom, a gente vai estar junto.
o projeto que a gente achar que não é bom, eu vou estar votando contrário, vou estar me posicionando, né? Claro, né? Se eles conseguirem me convencer que o projeto é bom, eu vou votar favorável. Eu vou continuar dessa forma e eu acho que todo mundo deveria trabalhar dessa forma, sabe? Essa questão de ser base, de ser governo, de ser independente, eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu acho que a gente deveria ser base da comunidade de Brusque, né? Não ser base de um grupo político aqui na cidade, sabe? Ô Rick, como é que tá a tua preparação em termos de estrutura? Porque a gente sabe que para Brusque você já tem a sua equipe, né? Que te ajudou aí na campanha para vereador e evidentemente que você vai acionar. Agora, como é que você está pensando estrategicamente trabalhar Guabiruba, que tem uma pré-candidata lá, trabalhar Botuverá, trabalhar aqui a região do Vale do Rio Tijucas, talvez aí Blumenau e Gaspar, enfim. Como é que você está pensando estrategicamente para não só depender de Brusque, porque você falou aí de um número menor de votos em relação aos demais partidos, então quer dizer, você tem uma chance baseado nessa matemática que você apresentou no início da entrevista. Que tipo de infraestrutura você pretende montar? Dirley, eu participei já de 2 eleições para vereador e eu nunca tive uma estrutura tão boa como eu vou ter agora para deputado estadual, né, para a eleição de deputado estadual. A gente já está se organizando, a gente com certeza vai montar uma estrutura bem bacana. Eu só não quero aqui também revelar as nossas estratégias, Dirley, porque a estratégia é uma estratégia que vai ser muito boa, mas, né, eu não vou estar dando essa receita do bolo aqui até para os demais candidatos aí não escutarem a entrevista e também não me copiarem lá na frente. Mas o que eu posso te dizer é que a gente se elegeu 2 vezes para vereador, que é uma das eleições que, no meu ponto de vista, mais difícil que tem, porque tu concorre com muita gente da cidade e essa eleição para deputado estadual a gente tá com uma estrutura muito boa. Eu nunca tive uma estrutura tão boa como eu vou ter agora, né? E como eu te falei, a receita dessa estrutura eu até posso falar para ti em off, mas ao vivo aqui, nesse momento eu prefiro me resguardar um pouco para que os outros lá na frente não venham me copiar também nas nossas estratégias de campanha. Mas o Partido Novo, ele é muito bom nessa questão de estratégia. Eles têm, né, uma equipe, né, que vai auxiliar praticamente todos os pré-candidatos a deputados estaduais, montando a estratégia, montando discurso, né? Que nem foi para vereador aqui em Brusque. Que nem foi para vereador em Brusque, mas para deputado estadual e federal ela vai ter uma força um pouco maior, até porque são menos candidatos, né? No estado inteiro, tu pega aí eleições de vereador no estado inteiro, é difícil de tu dar uma atenção para 250 candidatos, eu não lembro agora quantos candidatos teve a vereador, e para deputado federal e estadual é um número bem melhor. Então, a gente vai ter um reforço bem grande para estar montando essa estrutura aqui para a cidade de Brusque. Queria que você falasse um pouco sobre a ideia do Novo, da união do Adriano com o Jorginho, essa aliança PL Novo para a eleição. Eu acho, Rodrigo, que foi muito assertiva, né? Eu, no lugar do Adriano, eu jamais recusaria esse convite, até porque o Jorginho Melo é um governador que vem trabalhando muito forte. Eu, com 42 anos de idade, desde que eu me conheço por gente, eu nunca vi um governador, Rodrigo, trabalhar tanto como o Jorginho está trabalhando na questão da saúde, principalmente nas estradas aqui, principalmente na nossa região. Se tu pegar as rodovias aqui próximas à nossa região, ele reformou e arrumou todas. Não tem uma rodovia que ele não arrumou. Eu sempre gosto de usar o exemplo da rodovia que liga Brusque a Gaspar, Rodrigo. Aquela rodovia era uma tranqueira, estava toda a vida com buraco, toda a vida mal sinalizada. O Jorginho veio e deu uma arrumada naquela rodovia. Então, essa conjuntura vai ser muito boa para o Partido Novo, até porque lá na frente, com a vitória do governador Jorginho e do vice Adriano, o Jorginho, naturalmente, ele vai sair para disputar uma eleição ao Senado, o deputado federal, não sei o que ele vai querer lá na frente. E o Adriano vai ter oportunidade de ser governador por um período, que é aquele período antes da eleição que o governador tem que sair para poder disputar. E ele vai ter, com certeza,
uma grande estrutura para na próxima eleição ele poder também ser governador de Santa Catarina. Então, a gente recebeu essa notícia com muita alegria, né? Porque a gente sabe da capacidade do Adriano de fazer gestão, tanto é que ele é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. Lá em Joinville ele faz uma gestão excelente e a gente vê isso com muita felicidade, com muita alegria. Eu até estava com problema aqui na cidade de Brusque, porque eu já até tinha declarado apoio ao governador Jorginho Melo pelo trabalho que vem fazendo e a gente não sabia se o Adriano iria concorrer ao governo ou não. E daí eu ia ficar com um problema aqui, né? Que eu já tinha dado, né, declarações que eu iria apoiar o governador Jorginho. E com essa conjuntura, para mim, ficou 100% muito boa. Nessa situação, o que vale mais, a palavra ou o partido? Rapaz, eu acho que eu iria trabalhar pro governador Jorginho. Eu iria trabalhar pro governador Jorginho, porque eu já tinha até avisado o pessoal da estadual. Sim. Eu já tinha dado até o recado para ele, gente, em Brusque eu vou trabalhar pro governador Jorginho Melo. A tua situação ainda é light, perto de muitos partidos aí que estão, por exemplo, que tem apoio. O próprio PP teve aquela reunião do Jorginho. Sim. Jorginho, como integrantes do PP, falou assim: cara, deixa a minha ali, aquela situação. Pra ti isso é light. Não, pra mim ficou muito bom, Rodrigo, a situação. Muito bom mesmo. Agora, alguma coisa faria você... Porque a gente sabe que numa candidatura existem alguns fatores. Existe a vontade do partido, a vontade do próprio candidato, ou pré-candidato, né? E o que alguma coisa faria você desistir dessa pré-candidatura ou dessa candidatura? Não, Valdomiro. Hoje eu posso te afirmar que não. Não tem volta, não desisto. Só não vou ser candidato, Valdomiro, se o partido não cumprir com a palavra que teve comigo. Certo. Né? E isso eu acho muito difícil de acontecer, porque conheço muito bem o Calil, que é presidente da estadual lá de Joinville, é um cara muito coerente, um empresário muito sucedido lá da cidade de Joinville, um cara assim fantástico. Ele realmente, tanto ele como o deputado federal Gilson Marques me deram a palavra, né, que não vai ter interferência. Só um eventual problema de saúde, digamos, me tiraria da corrida eleitoral, mas vai ser muito difícil. Não, eu digo isso. Não tem como voltar atrás. Eu digo isso até porque o governador Jorginho Melo tem demonstrado muito poder de ingerência e de interferência. Pegou um partido que é o puxadinho do PL hoje, que é o Republicanos, ele que dá as cartas ali, e tem a própria possível candidatura da Renata em Guabiruba também vem nesse pedido do governador, né? Nessa linha que eu digo assim, se isso seria algo só se o partido não cumprisse o que diz, que prometeu, pelo que você diz, né? Exatamente, só se o partido não cumprir com a palavra dele. E se realmente acontecer isso, eu até saio do partido, daí, Valdomiro, né? Até sairia do partido se eles, né, não cumprir com a palavra que eles me deram. É isso, da minha parte é isso, estou satisfeito. Olha só. Bom, hoje a entrevista foi light, nada de polêmica, não acabou ainda. O Valdomiro está satisfeito. Você está satisfeito. Quer falar de polêmica? Vamos falar de polêmica. Abre uma polêmica aí. Abre uma. O cara das polêmicas é o Rodrigo. Eu quero saber como é que vai ser o teu comportamento em relação você já mencionou aí a tua preferência pelo Jorginho Melo e acabou fazendo a reflexão aí que tudo se encaixou bem. Mas no campo nacional, qual vai ser o comportamento do Novo, que ainda não deu um posicionamento em nível nacional? É lógico que tem a sua regionalidade aí, cada região vai ter a sua característica, né? O Novo já passou a ser um partido assim também, que vai ter a sua característica regional, mas na tua avaliação, o que o Novo no estado e o que o Rick Zanata pretende fazer na eleição nacional? A nível nacional, Dirley, o Rick Zanata vai apoiar o Flávio Bolsonaro para a reeleição a presidente do Brasil, né? Isso é o que o Rick Zanata gostaria. Mas o que eu mais gostaria mesmo é que o Zema fosse vice do Flávio na majoritária nacional, né? Está se desenhando isso também. Está se desenhando isso. A gente acredita que isso possivelmente possa acontecer. Mas, a princípio, o Rick Zanata vai pedir voto, vai trabalhar para o Flávio Bolsonaro. Até porque a região de Santa Catarina, com essa conjuntura agora, né, do Adriano sendo vice do Jorginho, não tem como ser diferente, né? Vai ser apoio ao Flávio Bolsonaro. Mas, e como é que você está sentindo? Bom, assim, né? Existe uma situação que se fala, eu já vi, inclusive, comentário nacional que diz o seguinte:
O Novo Catarinense, o Partido Novo em Santa Catarina é um partido bolsonarista. Isso não é novidade. Isso aí, inclusive, outro dia eu estava assistindo, eu estava dizendo na Jovem Pan, e estavam comentando sobre isso, que necessariamente não seria o posicionamento de outras partes do país. Mas vamos lá, num cenário onde o Novo entre com um candidato seu, um candidato próprio. Digamos que o Zema fosse candidato também. Além que o Zema hoje tem uma questão de, até em pesquisa política, um número pequeno, né? Não fechou questão nisso, se tem uma vaga de vice aberta na candidatura do Flávio Bolsonaro, como é que você pensa que se encararia isso? Como eu falei... Com a situação do Adriano, por exemplo, que vocês estão... Exatamente. Como eu te falei, hoje o Adriano é o vice, pré-candidato a vice da chapa do Jorginho. O Jorginho já declarou apoio ao Flávio. Tudo bem, mas aí num cenário nacional, por exemplo, não veria o problema do Novo Catarinense, por exemplo? Daí, Rodrigo, eu acho que o Novo, eu não sei qual vai ser o posicionamento do Partido Novo, né, em relação a isso, mas eu acredito que o Partido Novo em Santa Catarina vai declarar apoio ao Flávio Bolsonaro. Até por causa dessa conjuntura com o Adriano de pré-candidato a vice ao governo, né? Mas eu gostaria muito de ver o Zema como presidente do Brasil, né? Pelo histórico dele, pela articulação que ele tem, ele seria um presidente fantástico, né? Só que hoje a gente vê que a maior luta nossa é contra o partido do PT. E quem teria mais chance para tirar o PT lá do governo realmente é o Flávio Bolsonaro. Mas é uma situação delicada, tá, Rodrigo? Te falo que é delicada, porque o Zema também é um nome bom, né? Mas eu acho que em Santa Catarina vai vir um alinhamento do partido. Então, para você, assim como for no estado, seria a combinação perfeita? Meu Deus, seria perfeito. Para mim seria perfeito. Flávio, Zema de vice, seria perfeito. Pode que a gente acha que isso pode acontecer. Até no encontro da estadual, o governador Jorginho Melo, no discurso dele, ele falou que o nosso presidente da Nacional, o Eduardo Ribeiro, estava presente também, e ele falou pro Eduardo, o Zema seria um bom vice pro Flávio. Conversa com o Zema, eu acho que essa conjuntura encaixaria muito bem a nível Brasil. A gente precisa tirar o PT do poder, né? Então, esse alinhamento, acredito que pode acontecer lá na frente. Muito bem. Ô, Rick, antes de encerrar aqui a entrevista, vai ter aí uma sessão na Câmara que acho que foi você ou a bancada do Novo que fez um pedido para que a vencedora da concessão do esgoto sanitário aqui em Brusque viesse passar alguns esclarecimentos aí para o Poder Legislativo, né? Não é uma sessão, é uma sessão de interesse da Câmara dos Vereadores para esse contrato aí que já está resolvido entre prefeitura e concessionária, né? O que na tua avaliação pode surgir de mais dúvida aí para a gente já antecipar alguma coisa para essa? Não tem uma data ainda já definida, né? Ainda não, Dirley. Foi um requerimento feito, se eu não me engano, pelo Felipe Hort e por alguns vereadores até da base do governo. Esse requerimento eu até não me subscrevi, que eu acabei não vendo e passou. Mas a gente deu voto favorável lá na Câmara. A data, se eu não me engano, ainda não está definida. Foi um requerimento que foi feito pelos vereadores para tirar algumas dúvidas, né, sobre as polêmicas que saíram aí nas matérias de jornais sobre a idoneidade também dessa empresa, né, Derlei? Até porque em Bombinhas também eles estão fazendo esse processo lá já há 10 anos. Lá não aconteceu como foi previsto no contrato, entende? Houve falhas lá na execução. Então a gente está aí com bastante perguntas aí para fazer para presidente da AEJA, né? O nome, né? Da empresa, até para a gente também poder esclarecer para nossa base eleitoral, para a comunidade de Brusque, de que maneira isso vai acontecer, né? Muito bem, feito o registro, daqui a pouco a gente vai vamos saber mais sobre isso no decorrer do tempo aí, quando realmente a data... Assim que eu tiver a data, eu passo para ti, Dirley, também. A data for definida e mencionada aí pela imprensa. Obrigado, meu caro Rick Zanata. Muito obrigado, Dirley, obrigado ao pessoal aqui da Rádio Cidade, desejar aí uma excelente semana de Páscoa aí para toda a comunidade aqui de Brusque.